Paz seja convosco. A nossa mensagem de hoje está no 2 Reis, capítulo 7. E o título do nosso vídeo é o sinal do ministério de Eliseu, parte 2. Por algum tempo, Israel ficou livre dos ataques dos sírios. Mais tarde, porém, sobre a ordem do rei Azael, os exércitos dos sírios cercaram Samaria e a sitiaram. Israel nunca tinha passado por uma situação de dificuldade tão grande como durante esse cerco. Os horrores do longo período de fome estavam levando o rei de Israel a tomar medidas de desespero, quando Eliseu profetizou que no dia seguinte eles seriam libertos. Na manhã seguinte, o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Tomados pelo medo para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando o acampamento como estava, com grande suprimento de comida. Esta mensagem está em 2 Reis 7, 6 e 7. Durante a noite, 4 leprosos que estavam à porta da cidade, desesperados de fome, decidiram ir ao acampamento dos sírios e suplicar misericórdia aos inimigos na esperança de conseguir alimentos. Para sua grande surpresa, quando entraram no acampamento, viram que lá não havia ninguém. Essa mensagem está no verso 10. Sem ninguém ali para os deter, entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram pratas, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam. Esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boa notícia e não podemos ficar calados. Está no verso 8 e 9. Voltaram depressa para a cidade com alegre notícia. Os suprimentos de comida eram tão grandes que nesse dia uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por um pedaço de prata. Está no verso 16. Conforme Eliseu tinha profetizado, conforme Eliseu tinha profetizado no dia anterior. Foi assim que esse homem de Deus trabalhou ano após ano, aproximando-se do povo e nos momentos de crise, colocando-se ao lado dos reis como sábio conselheiro. As escuras sombras da apostasia ainda estavam por toda parte, mas aqui e ali se encontravam aqueles que se recusavam a dobrar os joelhos a Baal. À medida que Eliseu continuava a sua obra, muitos aprenderam a apreciar o culto ao verdadeiro Deus. Esses milagres da graça de Deus animava o profeta e aumentava em seu coração o desejo de alcançar todos os que eram sinceros de coração. Do ponto de vista humano, a chance de ocorrer uma renovação espiritual na nação era praticamente impossível. Assim como hoje. Mas Cristo tem concedido poder à igreja para realizar um trabalho especial.
se ela for fiel a Deus e obedecer os seus mandamentos, poder algum poderá se colocar contra ela. O amanhecer de um dia glorioso, brilhante, está diante da igreja, se ela vestir o manto da justiça de Cristo e abandonar todas as práticas e relações mundanas. Deus chama os fiéis que nele crê para inspirar coragem aos descrentes e sem esperança. Demonstra humilde fé em seu poder e em seu desejo para salvar. Quando nos apegamos à sua força pela fé, ele mudará e de forma maravilhosa as perspectivas mais desesperadas e desanimadoras. Ele fará isso para a glória do seu nome. Eliseu continuou a demonstrar ativo interesse pelas escolas dos profetas. Deus já estava com ele. Em uma ocasião, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reunião. Está no 2 Reis 6, 1 e 2. Eliseu foi com eles, animando-os, dando-lhes instruções e até mesmo realizando um milagre para ajudá-lo. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Esta mensagem está no verso 5 e 7. O ministério de Eliseu foi tão eficiente que, em seu leito de morte, até mesmo o jovem rei Joás, um idólatra que tinha pouco respeito por Deus, reconheceu que o profeta tinha sido um pai para Israel. O rei admitiu que a presença de Eliseu entre eles tinha sido muito mais valioso dos momentos de crise do que um exército de cavalo e carro. Está no verso 13 e 14. O profeta foi como um pai sábio para muitos que tinham o coração aflito e conturbado. Ele, por exemplo, não desprezou o ímpio e jovem rei da época, tão indigno da posição de confiança que ocupava e ao mesmo tempo tão necessitado de conselho. Deus deu ao jovem rei a oportunidade de corrigir os erros do passado e engrandecer seu reino mais uma vez. Deus pretendia afastar os inimigos sírios uma vez, mas ele manifestaria seu poder em favor do rebelde Israel. O profeta, já à beira da morte, ordenou ao rei: traga um arco e algumas flechas. Joás obedeceu então. O profeta disse: pegue o arco em suas mãos. Quando Joás pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste, em direção à cidade, que estava sobre a domínio dos sírios, além do Jordão. Está em 2 Reis 13, 15 e 17. Quando o rei abriu a janela, Eliseu ordenou que disparasse a flecha, enquanto a flecha cruzava o ar.
O profeta foi inspirado a dizer: esta é a flecha da vitória do Senhor sobre o sírio. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Está no verso 17. Então, o profeta provou a fé do rei e mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. O rei golpeou o chão 3 vezes e parou. Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Eliseu exclamou, chateado. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Está no verso 18 e 19. Esse é uma lição para todos os que ocupavam a posição de confiança quando Deus garantia sucesso. Seus instrumentos escolhidos devem fazer tudo o que estiver em seu poder para alcançar os resultados prometidos. O sucesso será proporcionado ao instruirmos e a perseverança com que o trabalho é realizado. Deus operará milagres em favor de seu povo. Somente quando ele fizer sua parte com encantável energia. Pessoas da aprovação de coração, moral e dizer que nunca se enfraquece, trabalharão sem desanimar, até que a aparente derrota se torne uma gloriosa vitória. Nem mesmo as paredes das prisões farão com que elas se desviam do propósito de trabalhar para o avanço do reino de Deus. Eliseu concluiu sua missão com o conselho e o ânimo que deu a Joás. Ele proveu ser fiel até o fim. Jamais perdeu a confiança no poder onipotente de Deus. Avançou sempre pela fé e Deus honrou sua confiança. Eliseu não foi chamado para seguir seu mestre em um cavalo de fogo. Em vez disso, o Senhor permitiu que ele sofresse de uma longa enfermidade. Assim como no alto das montanhas de Deus ele tinha contemplado os exércitos do céu. Nesse momento sentia a presença cheia de compaixão dos anjos e foi confortado. À medida que ele crescia no conhecimento da bondosa misericórdia de Deus, sua fé amadurecia em uma confiança inabalável no Senhor e grande. Quando a morte o chamou, ele estava pronto. O justo, porém, até a fase da morte, encontra refúgio. Está em Provérbios 14 e 32. Eliseu podia dizer com todas as confianças: quando a mim feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Está em Salmo 17 e 15. Amém?